Bom, gente, o assunto que a gente vai estudar hoje, tá certo? É aspectos físicos. O que quer dizer isso? Vocês vão aprender como descrever características de algumas pessoas, tá certo? De algumas pessoas ou então de vocês mesmos, ok? Vocês vão fazer essa descrição. Então, a gente vai aprender alguns detalhes e alguns pontos importantes. Preste atenção. Primeiro, nessa classe, basta aprender a descrever fisicamente uma persona. La piel, los ojos, el pelo, la altura e os aspectos físicos em geral. Certo? Como eu já havia explicado, tudo. Você vai tentar aprender a descrever a pele, os olhos, o cabelo, a altura e características da pessoa de uma forma geral, tá bom? Primeiro, primeiro, a pele, certo? O primeiro ponto a você prestar atenção numa pessoa é a pele. Então, como se descrever a pele de uma pessoa? Certo? Eu coloquei das duas formas, tanto em espanhol como em português. Em espanhol, clara, morena, negra, certo? É um detalhe que a gente deve, certo? Que a gente deve prestar um pouco de atenção. Depois eu vou colocar para vocês, a gente vai estudar as cores também, para vocês entenderem melhor, certo? Negro, a cor é negro, tá? Negro. Então, negro é apenas para descrever a própria cor. Mas quando a gente está falando da pele, a pele é negra, tá? Os olhos, tá bom? A cor dos olhos, especificamente, a cor dos olhos. Do mesmo jeito, vou colocar em espanhol e em português. Castanhos ou marrones, negros, verdes, azules ou grises, tá? Isso aí é para descrever as cores dos olhos. Quando você está descrevendo uma pessoa, ela tem a pele negra, né? A pele negra, los ojos grises. Então, o que eu estou querendo dizer? Que aquela pessoa, ela tem a pele negra, né? Ela é preta, e os seus olhos são cinzas, ou então são claros, tá? Grises, ele vai ter esse duplo significado, tanto para cinza como para olhos claros, tá bom? El pelo, el cabello, certo? Cabelo ou a pele do braço e tudo. Do mesmo jeito, espanhol, português. Certo? Aí a gente vai descrever a forma, como o cabelo é. A gente não está especificando a cor, a gente está especificando a forma, tá bom? Largo, mediano, curto, liso, ondulado ou calvo, certo? Que quer dizer largo ou grande, médio, curto, liso, ondulado ou cacheado, tá certo? Ondulado ou cacheado, ou então careca. A gente está especificando a característica e não a cor, tá bom? Aí aqui já vem a cor, tá certo? Antes era a característica e agora a cor do cabelo, tá bom? Negro, castanho ou marrom, certo? Castanho ou marrom. Rubio ou pelirrojo, certo? Pelirrojo. Olha a diferença. Aí, às vezes, a gente é pego nos falsos cognatos, como a gente pode dizer. Rubio. Rubio, em espanhol, significa loiro, certo? Loiro. E o nosso ruivo, em português, significa pelirrojo, em espanhol, tá? Olha a diferença, preste atenção, certo? Aspectos. Você descreveu os aspectos de uma pessoa, ou então seus próprios aspectos, com relação à aparência, tá bom? Com relação à aparência. Alto, mediano, bajo, delgado ou flaco, fuerte, gordo ou débil. Aqui nesse espaço onde a gente vai referir a uma pessoa magra, tá? Uma pessoa magra. Ou a gente pode usar delgado ou flaco. Esse flaco significa fraco mesmo,
ele não vai ter uma forma assim de menosprezar a pessoa, de diminuir a pessoa, tá certo? Como a gente às vezes usa em português muito, uma pessoa quando está usando a palavra fraco com outro, é menosprezando, desprezando um pouco a pessoa. Em espanhol, não, tá? Em espanhol não tem esse sentido. Características de comportamento. A gente vai ver como é que descrever as características comportamentais da pessoa. Hábil, adestrado ou entrenado, bien apuesto, torpe ou tirado. Ó, aí a diferença, que a gente muda praticamente toda a palavra. Quando a gente vai explicar uma pessoa ágil, treinado, bem preparado, desajeitado ou largo, certo? A gente usa essas características, essas informações, tá bom? Descrever os aspectos de uma pessoa. Vamos dar exemplos, tá bom? Descrevendo. Como és tu, madre? Aí você vai responder: eles alta, morena e guapa. O que quer dizer? Ela é alta, morena e bonita, tá? Quando a gente vai escrever mãe, pai, irmão, a gente às vezes usa esses termos. Quando a gente vai descrever um amigo, aí uma pergunta: como são tus amigos? Ou seja, ele está falando de uma forma geral, no plural, várias pessoas. Você vai descrever de uma forma geral. Vai procurar uma característica que todos possuem em comum, né? Aí você vai e responde: son muy amistosos. O que quer dizer? São muito